Existe um pecado que pesa, um erro que insiste em lembrar quem você foi, e existe uma graça que insiste em pagar o preço por você. Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre a graça expiatória. Mas antes de entrarmos no assunto sobre o que é a graça expiatória, eu queria explicar para você o que significa a palavra graça e também a palavra expiação. A palavra graça significa um favor imerecido e a palavra expiação significa literalmente um sacrifício substitutivo, ou seja, Cristo morreu em nosso lugar, nos substituindo. A Bíblia nos afirma, em Romanos, capítulo 3 e versículo 23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o pecado, ele não é apenas um erro moral, e ele rompe o nosso relacionamento com Deus. E nenhum esforço humano é suficiente para reparar essa ruptura. Ou seja, nenhum esforço que nós façamos é o suficiente para nos unir a Deus. Por isso, foi necessário Jesus Cristo na cruz do Calvário. Foi o sacrifício necessário para nos unir novamente com o Pai. Deus, ele não ignorou o pecado. Ele assumiu o custo do perdão. E Cristo foi o custo do perdão. A nossa expiação, ela não aconteceu por palavras, e sim por sangue. O sangue carmesim vertido na cruz do Calvário. Em Isaías 53, o verso 5, ele fala assim: Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. Na cruz, Jesus Cristo não morreu como mártir, ele morreu como substituto por mim e por você. Isso significa que a culpa era nossa e foi colocada sobre ele. A condenação que nos pertencia, ele assumiu. A punição que nos esperava de Deus foi totalmente paga e por ele foi paga. Paulo declara com clareza em 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Na cruz aconteceu uma troca. Ele recebeu a culpa, nós recebemos a justiça. Isso é graça, isso é expiação, isso é amor em sua forma mais pura. Cristo é a graça, Cristo é a expiação e Cristo é o amor na sua forma mais pura. A graça expiatória, ela destrói uma das maiores ilusões espirituais de que os bons, por mérito, merecem ser salvos. E não é. A salvação, ela não é uma recompensa para os bons. Ela é literalmente um resgate para os perdidos. Em Efésios 2 e 8, está escrito assim: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Se fosse por mérito meu e seu, nosso, nós não seríamos salvos. Se fosse por nossas obras, a cruz seria desnecessária. Mas a cruz existe porque Deus, ele é justo demais para não perceber o pecado. Porém, ele é amoroso demais para ignorar os pecadores. Deus, ele é amoroso demais para ignorar que nós, os seus filhos, existem. Deus, ele literalmente nos ama. Por isso que entregou seu filho na cruz do Calvário, por mim e por você. É por isso que foi necessário a cruz. Por mais que Cristo veio e desceu, e assim foi se necessário, por mais que essa dor foi necessária, assim como foi descrita em Isaías 53, mas Cristo ele não poderia ignorar a minha existência e a sua existência, porque ele nos ama e ele nos quer bem. Sobre a graça expiatória na vida diária, eu queria deixar para vocês um texto a qual eu reservei aqui. Ele fala assim: a graça expiatória não é apenas uma doutrina, é uma experiência viva. Ela produz liberdade, porque a culpa foi removida, produz identidade, porque agora somos filhos,
ela produz descanso, porque não precisamos mais provar nada. Transformação, porque quem é perdoado aprende a amar. Quando entendemos a cruz, não vivemos mais pelo medo da condenação, mas pela gratidão da redenção. Não obedecemos para sermos aceitos. Nós obedecemos porque já fomos aceitos. Hoje eu gostaria que você compreendesse que o seu pecado, ele não é maior do que a graça, que a sua culpa não é maior do que o sangue. E o que você fez, né, o seu pesar, não define, né, o seu passado não define de maneira nenhuma o seu futuro. Se Jesus assumiu o nosso lugar, então agora somos livres para viver no lugar que ele conquistou para nós, o lugar de filhos reconciliado com o Pai. Que hoje você não apenas entenda essa graça, mas receba, abrace e viva essa graça. Amém? Eu espero nesse vídeo ter te ajudado a compreender melhor o que é a graça expiatória. Eu espero que você entenda que mesmo que você esteja longe, afastado da presença do Senhor, e que assim como eu outrora já estive distante da presença de Deus, que você retorne, que ainda há tempo, há esperança e que a graça ela cobre você, cobre todos os seus pecados e que Cristo morreu não só por mim, mas por mim e por você. E que a graça ela cobre não só a mim, mas a mim e a você também. Cristo nos dá essa redenção para com o Pai, nos reconcilia com o Pai. Que Ele possa te orientar e que o Espírito Santo ele venha te iluminar, que ele venha te dar discernimento, uma orientação para que você possa voltar ao Pai. E se você já está na casa do Pai, que o Espírito Santo ele possa iluminar e te dar sabedoria e discernimento para que você possa compreender que estar na graça não é viver de qualquer forma. Estar na graça é reconhecer os seus erros diante de Cristo e deixar diante de Cristo os seus pecados e os seus erros. Amém? Porque Cristo tem perdão para mim, que sou um pecador, e para você. Se você ainda não nos acompanha aqui no canal, eu peço que se inscreva e que ative o sininho. Eu vou estar postando toda semana um vídeo novo. E eu vou deixar também na descrição desse vídeo os links para nossas redes sociais. E que Deus te abençoe.